Bom dia, boa tarde ou boa noite. Na aula de hoje nós iniciamos a nossa grande revisão para a Baiana de Medicina 2021.1 e claro, com um assunto que não caía, mas que passou a cair com um grau de regularidade tão grande que assustou muitos candidatos. É difícil, Caio? Não, mas é algo que não se via há tanto tempo, pode, infelizmente, atrapalhar. Você está falando de quê? Acentuação gráfica, sobretudo os elementos principais desse assunto que estava esquecido e voltou com muita força nos últimos 3, 4 semestres. Vamos nessa? Vamos adiante. A acentuação gráfica do português é, na verdade, uma espécie de binômio de exclusão. Veja que o que você está vendo aqui do lado é um quadro com muitas regras. Regras para as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Regra para monossílabos, regra para hiato, regra para... Regra demais, Caio. Não são nem tantas regras assim, mas é preciso compreender o esquema de pensamento de como se construiu a acentuação gráfica do português para que a gente possa, de verdade, compreender o que será feito, né, em decorrência dessas regras que foram surgindo. Então, vamos devagarinho, porque é hora de nós vermos e entendermos como surgiu a necessidade de a gente fazer a pontuação do português, como faz, certo? Vamos seguindo. Na verdade, vamos começar aqui do lado para você entender. É preciso que nós compreendamos que você tem que ter alguns princípios em mente. Primeiro, na situação gráfica, você criou uma situação em português em que você pretende acentuar o menor número possível de palavras. O menor número possível de palavras. Então, a gente não quer acentuar a maioria das palavras do português. Então, vamos acentuar o menor número possível de palavras. Essa é a primeira grande ideia que surge quando nós falamos de acentuação gráfica de nossa língua. Vamos acentuar o menor número possível de palavras. Mas só isso, Caio? Não. Segundo, há uma grande diferença, as pessoas têm dificuldade em entender isso, de acento tônico para acento gráfico. Então isso é basicão, amigão, é lá do primeiro grau, mas eu não vi, Caio. Eu sei, e esse é o drama. Acento tônico e acento gráfico não são as mesmas coisas. Todo acento gráfico corresponde ao acento tônico de uma palavra. Mas o acento tônico não necessariamente será acentuado ou marcado graficamente. Então, o acento tônico é o que a gente chama de sílaba mais forte. Só os monossílabos átonos não têm sílaba tônica. É a sílaba mais forte. Mas o acento gráfico é uma marca, por isso que o acento gráfico é uma marca gráfica dessa. Então, deixa eu apagar Face, essa meu aqui ficou horroroso, né? Ave Maria, Caio. Foi mesmo. É o acento que marca graficamente essa tonicidade. Ah, não entendi. Vou te mostrar. Tonicidade. Eu não entendi isso aí não, Caio. Vamos lá. Então você pega uma palavra como urubu na língua portuguesa. Repare que você tem 3 sílabas, né, e tem que descobrir qual é a mais forte. Ah, eu não sei qual é a mais forte. Ô, meu filho, pronuncie. Você diz urubu em português? Você diz urubu? Não, você diz urubu. A sílaba mais forte é a última, o bu. Então observe que essa é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Em português, nós vamos nomear, né, as palavras com relação à tonicidade delas. Então, se a sílaba tônica fosse a primeira, que não é o caso de urubu, você teria a proparoxítona. Então, o que é uma proparoxítona? A sílaba tônica é a antepenúltima. Antepenúltima. Então seria, no caso de urubu, seria o U. Urubu. A palavra que tiver a sílaba tônica, né, na antepenúltima sílaba é chamada de proparoxítona. Aí vem as paroxítonas. Paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima. E as oxítonas, a tônica é a última sílaba.
A tônica é a última de todas as sílabas. Então, toda vez que você identifica a sílaba tônica, você identifica se ela é uma paroxítona, uma oxítona, uma proparoxítona. Neste caso, por exemplo, urubu é oxítona, ou seja, a sílaba tônica é a última. Mas todas as palavras são acentuadas em seu acento tônico? Não. Esse é o grande segredo que você vai começar a aprender a partir de agora. Vamos apagar tudo, começar de novo esse pedacinho. Vamos lá. Então, qual é o grande segredo? Né? Nem toda sílaba tônica é acentuada. Você vai acentuar de acordo com as regras para acentuar o menor número possível de palavras. Eu tenho 3 grandes grupos de palavras, vamos rever. Ó. Eu tenho as proparoxítonas, eu tenho as paroxítonas e tenho as oxítonas. Então você tem 3 grandes grupos de palavras. Observe que a própria forma como você nomeou isso em português é muito tranquilo de você entender que é a última, penúltima, antepenúltima. Repare, oxítonas, a última. Paroxítonas, antes das oxítonas. E proparoxítonas, antes das oxítonas. Então a proparoxítona é a antepenúltima, as paroxítonas a penúltima e as oxítonas as últimas. Isso aqui é bem tranquilo. Qual o grande segredo, Caio? Eu quero acentuar menor quantidade possível de palavras, só que eu tenho 3 grupos. Não posso fazer um binômio de exclusão ainda, então eu tenho que excluir um deles para fazer um binômio para escolher a menor quantidade de palavras acentuadas. Como assim? Repare, as palavras mais raras da língua portuguesa são as proparoxítonas. Quando comparadas dentro do léxico do português, as proparoxítonas existem numa quantidade muito menor que as paroxítonas e as oxítonas. Então a regra foi muito tranquila. Você vai ter que acentuar todas. Daqui a pouco a gente vê a regra especificamente. Acentuam-se todas. Mas com relação a paroxítonas e oxítonas, nós vamos fazer um binômio de exclusão. Como assim, Caio? Não era mais fácil pegar logo a que tinha menos e acentuar também? Lógico, seria fácil, mas não é o mais lógico a fazer. Foi o que o português fez. Pegou todas as terminações da língua. Ele pegou palavras terminadas nas vogais A, E, I, O, U, seguidas ou não de S. Ele pegou as vogais terminadas em X, U já tá ali, desculpe. Em X, em R, em L, em AN, ão. Ele pegou terminadas em de tom crescente, no PS. Então pegou todas as terminações possíveis do português e foi perguntando. Terminado em A, quem tem mais? Paroxítona ou oxítona? A tem mais paroxítona em A, por causa dos verbos canta, pede, leva, né? Então ele pegou todas as oxítonas e acentuou. Então o que você faz com as oxítonas, você não faz com as paroxítonas. Acentua as oxítonas em O, E e A seguido ou não de S. Então não se acentuam as paroxítonas. Acentuam-se as paroxítonas em I e O. Desculpe, I e U. O não, perdão. Desculpa aqui, está muito perto, atrapalhei um pouquinho. Aqui acentuam-se as em I e U. Então você vai acentuar em A e O as oxítonas, em I e U as paroxítonas, em X paroxítonas, em R, então em E, em ENs as oxítonas. Você vai olhando as palavras, quem tem mais, aí eu acentuo que tem menos. É um binômio de exclusão, que acabou gerando as regras da acentuação. Então não vem do nada, vem de um sistema lógico para acentuar o menor número de palavras possíveis. E é isso que a gente tem que aprender. As regras específicas de acentuação que levaram a nós colocarmos acentos no menor número de palavras possível da língua portuguesa, certo? Vamos aprender as regras específicas de acentuação de cada grupo. Mas é bem lógico, é isso aqui do lado, tá vendo? Que tem que ser explicado como regra. Vamos lá. Então a gente já viu, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Então toda vez que você tiver o acento na antepenúltima última, penúltima,
antepenúltima, tá vendo? Todas as palavras que tiverem o acento tônico, a tonicidade, a sílaba forte na antepenúltima sílaba serão acentuadas. Todas. Aí você diz, ó, jurídico, único, música, álcool, árvore, oxítona. Todas as palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima de suas sílabas é chamada de proparoxítona e deve ser acentuadas. Acentuam-se todas as proparoxítonas, certo? Vamos seguindo, passar para um grande grupo, que é o grupo chamado de paroxítonas, um dos maiores de todos os grupos de palavras da língua portuguesa. Vamos para ele. Rapaz, essa é uma das acentuações com o maior número de regras do português. Você diz, Caio, porque você acentua que tem menos. Então existem menos paroxítonas terminadas em R por causa dos verbos. Andar, comer, pessoa, tudo oxítona em R. Então tem menos paroxítona em R. Então você acentua as paroxítonas. Só que as terminações são muito grandes, repare. Acentua-se as paroxítonas terminadas em R de tombo, né, de tom crescente. R de tombo, X, I, N, L, AN, uns, PS. Então, é muita coisa para gravar. Por isso que em português você criou as famosas frases mnemônicas. Também tem lá na química, lembra? Pernicioso, mosquito, pousou no bico do pato. Pernicioso, mosquito, oso, ito, ico, ato. Você tinha lá em química essas frases para você gravar. Você tem em biologia o pessoal diz lá você prometi a Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase, né, as fases da mitose. Então você aprende essa brincadeira de frase mnemônica para facilitar que você grave. Na acentuação tinha uma frase mnemônica. Aqui do lado tem uma, que é o rouxinol. Eu não gosto dela, né, porque ela é incompleta. Você vê que fica um monte de coisa de fora, o rouxinol só pega um pedacinho ali da brincadeira. Eu, quando aprendi com um grande mestre já falecido, Deus o tenha em bom lugar, né, meu grande mestre Paulo Monteiro, ele usava uma outra frase muito mais fácil de você gravar. Né? Embora a palavra central ali não tenha sentido nenhum, ela não significa nada, mas é fácil de gravar. Qual é, Caio? Aqui, ó. Um churi não dá lã. PS, de tombo crescente. Um churi não dá lã. Então as terminações seriam o né, o X, o U, o R, o I, o N, o AN, o L e o AN. O dá não tem valor. Né? O PS e o de tombo crescente. São as regras de acentuação das paroxítonas em português. Como assim, Caio? Veja só, você diz, ó, com você diz a palavra álbum, que pode estar no plural álbuns. Né? Pode ser acentuado álbum, médium, no plural médiums. Então você acentua paroxítonas terminadas em uns. Em X, Caio, sim, você diz córtex. No córtex. Você diz xerox, inclusive a palavra é opcional. Quem, como eu, pronuncia xerox, tem que acentuar. Quem diz xerox, não, porque seria oxítona em X, a oxítona em X não acentua. Mas córtex, xerox, em U também, caiu em U, sim, seguido ou não de S. Veja aí agora essa palavra miserável que está na moda, ó, vírus. Palavra terminada em U, seguido, as vogais são seguidas ou não de S. Você diz o R também, sim, você diz, ó, caráter. Ó, paroxítona terminada em R. Né? Você diz, ó, lápis. Ó, mas e o S? Não importa. O S aí ele não é considerado nem com as vogais, nem com os ditongos. Né? Então, se você acentua com um determinado tipo de ditongo, é seguido ou não de S. Se acentua com uma vogal, é seguido ou não de S. Então, vírus, lápis, você diz, ó, pólen. Pólen. Paroxítona terminada em N. Você diz, ó, órgão. Órfão. Esse tio não é um acento gráfico do português, tá? Essa palavra tem dois acentos? Não. Isso aí é chamado dístico de nasalização. O tio ele indica apenas que a palavra é nasalizada, falada com o nariz. Não é um acento gráfico. O L,
Você vai me dizer imóvel, amável. Você vai me dizer imã. Tá vendo? Imã. Então, órfã. Você vai me dizer. Agora, esse PS são palavras raras do português, geralmente palavras gregas associadas aí a questões biológicas, bíceps, tríceps, fórceps. E os chamados ditongos crescentes do português. Pô, Caio, eu nunca sei se um ditongo é crescente ou decrescente. Viu como faz falta uma base sólida, velho? O ditongo crescente tem que ver a ordem de força das vogais. Você pega o E, I, O, U, A, E, I, O, U, troca o O com o I de lugar. Né? Você diz A, E, O, I, U. Troquei. Se um ditongo vier do A para o U, ele é decrescente. Se ao contrário ele vier do U, deixa eu apagar em cima. Se ele vier do U para o A, aqui do U para o A, ele estará chamado de crescente. Então, só os ditongos crescentes é que darão acentuação com as paroxítonas. Dá um exemplo aí, Caio. Você diz tênue. Ó, tênue, acentuado. Porque é uma paroxítona terminada no ditongo crescente do U para o E. Tênue. Tá vendo? Você diz várias. Repare, várias é uma paroxítona terminada de ditongo crescente do I para o A. O único ditongo decrescente, ó, aqui tem uma exceção. O único ditongo decrescente que acentua é o ditongo EI. Esse acentua. É a única exceção. Você diz vôlei. Ó, é uma paroxítona de ditongo decrescente aí. Os outros são só os crescentes. Ditongos crescentes você vai acentuar, certo? Vamos seguindo. Já as oxítonas são bem mais tranquilas. Elas têm pouquíssimas terminações. Você vai ter os ditongos, ditongo aberto eu vejo daqui a pouquinho separado com você. Você vai ter, na verdade, as oxítonas terminadas em OEA seguido ou não de S, em e ens. Como é isso, Caio? Vamos lá que eu vou te mostrar. Ó. As oxítonas têm uma regra muito tranquila. Você pega o E e o A, Organização dos Estados Americanos, OEA, seguidas ou não de S, mais o EM e o ENS. Então aqui tem algumas questões que são bem estranhas. A prova faz para perturbar você, porque você pega as palavras, ó, pega algumas palavras para você. Repare, pólens, parabéns, nuvem, nuvens também. Porra, acentua ou não? Calma, porque você tem que ter muita calma realmente nessa hora. Quando você diz uma palavra, tem que ver primeiro quem é a sílaba tônica dela. Veja que você diz, ó, pólens ou polens? Pólens, aqui. Você diz parabéns, parabéns ou parabéns? Parabéns, tá aqui. Nuvem ou nuvem? Nuvem. Nuvens ou nuvens? Nuvens. Também ou também? Também. Então observe que você vai olhar as oxítonas. Essa é uma oxítona, essa é uma oxítona. Aqui é par oxítona, par oxítona, par oxítona. Só acentuamos as oxítonas em EM ou em ENS. Então essa deve ser acentuada, as outras não. Por que, Caio? Porque é um binômio de exclusão. Inclusive é importante dizer isso a você com todas as tranquilidades do mundo, porque muitas vezes numa prova o que vai decidir se você vai acentuar ou não uma palavra é o seu conhecimento de outras palavras ou a sua capacidade malandra, lógico, inteligência emocional, de procurar no texto. Um exemplo bobo, depois a gente vai subindo de tom. Mas imagine que eu não sei se eu vou acentuar ou não esta palavra. Eu não sei se eu vou acentuar ou não.
Cajá tem acento ou não tem acento? Aí eu vou procurar uma outra palavra que termine também em A, mesma terminação, e que eu saiba acentuar. Eu sei que casa não acentua. Então observe que casa, a sílaba tônica é a penúltima, ela é uma paroxítona. E eu sei que paroxítona terminada em A é sem acento. Aí eu vou e olho o cajá. Você diz caja ou cajá? Observe que agora a tonicidade foi para a última sílaba. Essa palavra é oxítona. Se você não acentua a paroxítona em a oxítona em A é acentuada. Pode dizer cajá. Porque é um binômio de exclusão. O que você faz em uma, não faz na outra. Claro que se você puder, né, você aprende, grava as famosas terminações. Um churino da lã, PS, tom crescente, ei. E as oxítonas, OEA, em ens. Então você acentua as oxítonas em OEA, seguido de S em ens. E as paróxidas você pode fazer por exclusão. Você aprende as oxítonas. Se não for nessa terminação, eu não acentuo. E acentuo todas as outras paroxítonas, sem Cs, que terminam nisso aí. É uma exclusão, você vai aprendendo, né, por esse critério de exclusão. Mas há duas coisas importantes para chamar a atenção de vocês. Né, algumas questões específicas. Deixa eu apagar tudo desse slide que eu vou para algumas questões mais específicas, tá? Primeira questão específica que me interessa sobremaneira nesse momento. Qual é, Caio? A questão dos ditongos abertos. Ditongos abertos. Ei, oi, el. Deixa eu até brincar. Ei, oi, eu. Ei, oi, el. Quando são abertos. Né? Ei, oi, el. Abertos. Esses ditongos tradicionalmente eram acentuados em qualquer situação. Qualquer uma. Em qualquer situação, esses ditongos abertos eram acentuados. E eles continuam assim, tanto nos monossílabos tônicos, os monossílabos tônicos, quanto nas oxítonas. Ou seja, se tiverem no final da palavra, eles são acentuados e continuam sendo acentuados tradicionalmente no português. Então você vai dizer, ó, anéis, pode acentuar. Ó, anzóis, pode acentuar. Você diz, ó, céu, pode acentuar. Esses ditongos ei, oi, el, abertos no final das palavras, seguidos ou não de S, podem ser acentuados. Eles devem ser acentuados, é a regra dos ditongos abertos. Mas houve uma mudança com relação às paroxítonas. Com relação às paroxítonas, os ditongos ei, oi, não se acentuam mais. Então, antigamente você dizia ideia e acentuava, agora mais não. Porque é uma paroxítona, ele está no meio da palavra, tá vendo? Não está no final. Você dizia jiboia e acentuava, agora não acentua mais. Esse boia, esse oi aqui ó, não acentua mais. Nas paroxítonas eles não se acentuam mais, cuidado. Nas oxítonas e monossílabos tônicos, ei, oi, el, continuam se acentuando. Nas paroxítonas, o ei e o oi não se acentuam mais, certo? Primeira coisa é chamar a atenção. Outra coisa é chamar a atenção, que inclusive a baiana de medicina errou feio numa prova dela recente. Existe em português uma prosódia, uma pronúncia diferente em algumas regiões. Então, quando você tem as chamadas paroxítonas em ditongo crescente, paroxítonas em ditongo crescente, você vai ter um probleminha com elas, porque elas são chamadas em outros lugares, sobretudo na região sudeste, elas podem ser chamadas de proparoxítonas eventuais, por causa da pronúncia. Eventuais. Gente, Caio, eu não entendi. Existem algumas palavras que, em alguns lugares, você vai chamar de paroxítonas.
e outras chamam de proparoxítona eventual. Por quê? Porque a separação das sílabas do ditongo crescente em português não é igual. Né? Por exemplo, pode pegar na Bahia, por exemplo, você pronuncia melancia. Melancia. Em outros estados, você pronuncia melancia. Então, você pode separar em português ou não esse ditongo. Quando acontece uma palavra que tem acento gráfico, vai mudar a classificação da acentuação. Repare, você diz, ó, ordinária. Ordinária. Em Salvador, na Bahia, nós separaríamos a sílaba ordinária. Isso aqui é uma paroxítona. Paroxítona em ditongo crescente. Só que você pode separar em outros lugares do Brasil esse ditongo. Você vai dizer ordinária. Se você fizer essa separação, repare que a sílaba tônica agora é a antepenúltima. Então você vai chamar de proparoxítona eventual. Ela é uma proparoxítona também. Não há certo ou errado aqui. Há duas possibilidades. Se você separa o ditongo crescente, né, que é permitido em português culto, você vai dizer ordinária, se não separa. Ordinária, se separa. Então essa palavra pode, dependendo do tipo de separação silábica que você faça, ter um número determinado de sílabas, com uma classificação de acentuação, ou outro número, com uma outra classificação. Repare, para nós baianos, que normalmente não separamos de tom crescente, isso aqui é uma polissílaba de 4 sílabas. Paroxítona, terminada em tom crescente. Para quem separa, isso aqui é uma polissílaba de 5 sílabas, proparoxítona eventual. Não tem erro. As duas coisas são aceitas, admitidas na norma padrão do português, certo? Vamos adiante. Existe uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é a questão dos hiatos. Os hiatos em português são acentuados, né, quando são o i e o u. Então, quando você tiver o i e o u em hiato, ou seja, formando sílaba sozinho, né? O i e o u em hiatos, ou seja, formando sílabas sozinhos, ou seguidos do S. O I e o U tônicos, precedido de vogal, formando sílaba sozinho, não seguido de NH, nem dobrado, que é raro, mas existe. Algumas palavras raras, sucuúba e mandriice, palavras raras, mas existem. Então, se o I e o U estiverem formando sílabas sozinhos, ou seguidos de S, em hiatos, separados de uma outra vogal, eles são obrigatoriamente acentuados. Se não formarem a sílaba sozinho, ó, separou, mas não está sozinho, ou vier seguido do NH ou dobrado, que é raro, mas existe, você diz, ó, mandriice. A característica do mandrião, quer dizer, safado, desonesto. Você vê que tem um I aqui, ó, e outro I, isso é um hiato, mas se ele vier dobrado, esse hiato não é acentuado, certo? Isso é muito importante porque você gosta de confundir esses hiatos com outras classificações de acentuação na prova da baiana. Aí, Caio, falta-nos fazer o quê? As questões. Faça-as todas para depois acompanhar a correção que vem aqui a seguir. Mas primeiro, faça as questões, certo? Vamos seguindo. A primeira grande questão foi da Baiana de Medicina, 2019.2. Vamos analisar aqui uma questão que é bem tranquila, mas pode ser preocupante para quem não viu, não lembra das regras de acentuação. Ele pegou duas palavras aqui, ó, prejuízos e indeléveis, tá vendo? São acentuadas pela mesma razão. E aí o aluno ficou, meu Deus, não é? Não, claro que não. Aqui você diz, ó, pré-ju-i-zos. Aqui você separa, ó, indeléveis. Repare que nesse primeiro caso o que você tem é claramente um hiato, ó, o i formando sílaba sozinho, né, formando um hiato. Isso aqui é acentuado porque é o hiato. O i tônico sozinho, formando sílaba sozinho, separado de uma outra vogal, isso é um hiato, e você acentuou porque é um hiato. Na segunda, indelével, isso aqui é uma paroxítona terminada no ditongo EI. Tá vendo? Isso é uma paroxítona terminada no ditongo EI. Paroxítona no ditongo
EI, como vôlei, tá? Aquela exceçãozinha que a gente falou. Geralmente você acentua as paroxítonas em ditongo crescente. Esse ditongo não é decrescente. É o único ditongo decrescente das paroxítonas que é acentuado, o ditongo EI. Então tá aí, ó. Então você acentua a primeira porque é um hiato, a segunda porque é uma paroxítona EI. Então não é pela mesma razão. Essa é uma proposição falsa. Vamos seguindo. Nessa segunda questão, também da baiana, repare como está virando moda, aí a baiana cometeu um vacilo. Essa questão deveria ser anulada, porque esta proposição também era verdadeira, além da proposição que foi colocada lá. Então, observe qual é o grande segredo. Ó. Você diz res, pi, ra, to, rias. Então, repare que nós classificaríamos essa palavra como uma palavra polissílaba, tem mais de 3 sílabas, monossílaba com a só, dissílaba com 2, trissílaba com 3. A partir daí, tudo é poli. Essa é polissílabo. Então, respiratórias é um polissílabo verdadeiro. Já que possui 6 sílabas, aí você conta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela teria 5 sílabas. A proposição é falsa. Quem fez a prova vacilou. Se esqueceu que isso aqui é uma paroxítona em ditongo crescente. E esse ditongo crescente pode ser separado em português, não tem nenhum erro. Você pode dizer res, pi, ra, to, ri, as. Lembra? A gente acabou de falar disso na aula. Isso aqui seria chamado em alguns estados de proparoxítona eventual. Não tem erro. Isso aqui é uma opção, você faz como você quer. Então ela pode ter 5 ou 6, mas ela pode ser chamada de polissílaba com 6 sílabas. O que a gente entende aí é que podia ser 5 ou 6. Né? E ela é polissílaba porque possui mais de 3. Então, se tem 3, se tem 4, 5, 6, 7, 8, ela é polissílaba. Já que ela possui 6, ela é polissílaba, não tem erro. Então, na verdade, quem fez a questão cochilou, não percebeu que nesse caso era um ditongo crescente, que podia ser separado. Então pode ter 5 ou 6. Embora o gabarito oficial dessa questão seja falso, nós estamos dizendo a você que houve um vacilo da baiana e essa questão deveria ser considerada verdadeira, certo? A baiana, infelizmente, errou o gabarito da questão. Acontece nas melhores famílias. Vamos. 2019.2. Foi uma questão toda de acentuação, teve bastante acentuação. Os vocábulos incluídos em porque estiveram incluídos e políticos em porque então cientistas políticos são acentuados pela mesma razão. De novo, não, meu filho. Ó, incluídos. Qual é a outra, Caio? Políticos. Repare. Que beleza. Isso aqui é uma proparoxítona. Acentuam-se todas as proparoxítonas do português. São proparoxítona. E aqui é o quê? Primeiro, nem que fosse na terceira sílaba. Não é, tá na segunda. Se fosse para você errar, era paroxítona. E paroxítona e proparoxítona são iguais. Mas não é nem paroxítona. Ela é hiato. Olha aqui, ó. O I separado do U, sílaba tônica sozinho, isso é um hiato. Acentuam-se o U e o I tônicos, formando sílabas sozinhos ou seguidos de S. Incluídos, isso é um hiato. Então aqui, ó, eles não têm a mesma razão. Isso é falso. São razões diferentes. Seguindo, irmão. 4. Homicídio e prêmio são acentuadas por diferentes razões. Vamos olhar a baiana. O que você quer fazer comigo agora? Ó. Mi, si, jo e prêmio. Repare, até o ditongo final é o mesmo. Você tem uma paroxítona no ditongo crescente ió. Uma paroxítona no ditongo crescente ió. Mesmíssima razão.
Ele falou diferentes razões. Falso. Se você fosse de outro estado, você ia chamar as duas de proparoxítona eventuais. Homicidiou, premiou. Então, mesmas razões. Ele falou diferente. Isso é falso. Questão tranquila, tá vendo? Se conhecer a acentuação gráfica, as questões são bem tranquilas. Ó, país e além recebem sinal diacrítico no primeiro caso, porque o I faz hiato com a vogal anterior e forma a sílaba com S, e no segundo, porque oxítona com a terminação é em. Tá lindo isso aqui. Ó, você diz, ó, país. Você diz além, muito além daquela serra que ainda azul no horizonte, nascer Iracema. Vamos lá, país. De novo, ó, que beleza. Aqui você tem, ó, um I formando sílaba sozinho, tônico, em hiato, formando sílaba sozinho, seguido de S, que é a acentuação dos hiatos. Aqui você tem uma oxítona terminada em EM. Você não diz além, você diz além. Então, oxítona em EM. Acentua essas oxítonas em OEA, seguido de S, em ENG. Então, ele me diz, ó, recebe sinal diacrítico, não, sinal gráfico. No primeiro caso, porque o I é um hiato com a vogal anterior e forma a sílaba com o S, verdadeiro. E no segundo, porque é uma oxítona terminada em EM, verdadeiro e verdadeiro, questão verdadeira. País e além recebem sinal, porque o I faz hiato com a vogal anterior, formando sílaba com o S, e no segundo, porque é oxítona com terminação em M, verdadeiríssima. Vamos adiante. Islâmicos e ícone, por serem trissilábicos, levam respectivamente acento circunflexo e agudo, devido à pronúncia fechada e aberta que possuem. E o que, que tem a ver trissilábico com acentuação? Primeiro que a acentuação aqui não é porque elas são... Primeiro que islâmico não é trissilábico. Vamos devagar, que aqui ele fez um samba dojo. Reparem. Islâmicos. Icone. Essa é uma palavra trissílaba. Essa aqui é polissílaba. Tem 4. Polissílabo. Então tem 4, não tem 3. Então já está falso. Mas leva um acento circunflexo e agudo devido à pronúncia fechada e aberta. O acento circunflexo e agudo é verdadeiro. Mas elas não é porque são trissílabas, elas levam acento porque elas são proparoxítonas. Proparoxítonas. Então, para ser verdadeiro, islâmico e ícone, por serem proparoxítonas, levam respectivamente acento circunflexo e agudo devido à pronúncia fechada de islâmicos e aberta de ícone. Verdadeiro, mas trissílabo não. Elas são proparoxítonas. Até porque a primeira é polissílabo e não trissílabo. E mesmo que elas fossem trissílabos, elas não levariam acento porque são trissílabos. Elas levariam acento porque são proparoxítonas. A prova ajudou. Primeiro porque esse trissílabo aqui está errado, né? Ela é polissílabo. E segundo, porque elas não levam acento por isso. Elas não levam acento porque são trissílabos. Elas levam acento porque são proparoxítonas. Tem 2 erros aí. Mas ela lhe ajudou porque o primeiro já matava a questão, certo? Siga, meu querido. Está e também pertencem ao grupo das palavras cuja tônica é a última sílaba. Isso é correto. As duas são oxítonas. Repare, ó. Está e não esta. E também e não também. Ó, também. As duas têm sílaba tônica no final. Então, pertencem ao grupo das palavras cuja tônica é a última sílaba. Ó, última e última. Isso aqui é verdadeiro. Mas todas as oxítonas são assinaladas graficamente? Não, isso é falso. Você acentua graficamente as proparoxítonas. As proparoxítonas, não as oxítonas. Então, essa parte é falsa, porque essas duas são oxítonas. E nós acentuamos as proparoxítonas. A 7ª questão do seu módulo é uma questão falsa, certo? Vamos lá, 8ª. Próprio e inabalável aparecem sinalizados da mesma maneira por se tratar de proparoxítonos. Vamos nós, essa questão é perversa. Você diz, ó, próprio.
Ah, mas eu podia separar próprio, podia. Próprio. Porque como é um ditongo crescente, a gente pode considerá-la como paroxítona em ditongo crescente ou pró-paroxítona eventual. Tudo beleza. Então, ela pode ser pró-paroxítona eventual? Pode. Qual é a outra, Caio? Inabalável. Vamos lá para inabalável agora. Inabalável. Aqui não, senhor. Esta palavra, inabalável, tem acento na penúltima sílaba. Isso aqui é uma paroxítona terminada em L. Um churinão da lã. Olha o L de lã aqui, ó. Então ela termina em L. Paroxítona terminada em L. Então ele diz, próprio e inabalado aparecem sinalizados da mesma maneira. Se você dissesse que é porque as duas eram paroxítonas, eu aceitaria. Porque essa aqui pode ser paroxítona, de cá também pode ser paroxítona, tá vendo? Embora por regras distintas. Só que ele diz, por se tratar de proparoxítonos, aí eu não tenho dúvida nenhuma, a questão é falsa. Porque embora até eu possa chamar a primeira de proparoxítona eventual, não posso chamar a segunda. Ela é uma paroxítona em L, certo? Nona. O emprego da crase em Malala luta pelo acesso à escola é facultativo. Aqui é a acentuação de crase, eu tenho que aprender crase, lembrar. Não. Aqui, quando você tem uma palavra como acesso, ele rege a preposição a, ela é obrigatória, e escola no feminino, né, pede o a. Então, esse a com a dá uma crase que é obrigatória, ela não é facultativa. Isso é falso. Isso aqui é uma crase obrigatória, porque a palavra acesso pede o a. Você diz acesso ao estudo, acesso ao colégio. Então, ele pede a preposição a. E a escola do feminino pede o artigo a. Preposição mais artigo, essa crase não é optativa, ela é obrigatória, porque a preposição seria obrigatória. Não tem jeito aí. Então essa questão é falsa também. E a 10ª, a palavra europeia, segundo o novo acordo, não é mais acentuada. É verdade. A gente viu que as palavras terminadas... Deixa eu apagar aqui, por favor, desculpe. As palavras paroxítonas. Ó, paroxítonas terminadas em ei perdão. Ioi, cadê? Ei e oi não eram mais acentuadas. É um novo acordo, sim. Ei e oi. Então você não diz mais ideia com acento, jiboia com acento, não diz europeia com acento. Ó, é uma paroxítona com ditongo aí, não acentua mais. Só que o que está errado na questão? Ele diz oxítona. E, na verdade, o novo acordo diz que não se acentuam as paroxítonas, que é o caso de europeia. Então, a questão é falsa por isso. Certo? Ficamos por aqui. Primeiro assunto, primeira questão da baiana, estuda acentuação, porque isso aí é questão garantida. Beijo enorme, até a próxima. Tchau, tchau.